Eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Você está no canal Cleonice Mota Oficial, seguindo o coração de Deus. Eu quero te agradecer por você ser bênção, se inscrevendo neste canal, assistindo os vídeos, compartilhando, deixando a seu comentário. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, assista a mensagem até o fim e depois compartilhe com aquele que você acha que também precisa de transformação, de restauração, de um renovo. Nós precisamos de um renovo diário, advinda do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trago para nossa meditação Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Vamos ler mais o versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra especial para o coração das mulheres que me assistem, que me ouvem, para o coração deste público maravilhoso que são as mulheres, as jovens. Esta é uma palavra que se aplica em qualquer sexo. Homem, mulher, crianças, jovens, adolescentes, não importa. Eu quero me referir especialmente às mulheres. Que você abra o teu coração e deixe o Espírito Santo falar contigo, sem restrição. Aleluia, Jesus. Nós vemos em João 4, nestes versículos que nós lemos, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E este diálogo, ele mostra muitas coisas que impedem o avanço, o crescimento, tanto espiritual, emocional, nos relacionamentos com a família, nos casamentos. Ele demonstra algumas coisas que nos impede de crescer ministerialmente, que nos impede de avançar com o nosso propósito na face dessa terra. O Senhor tem falado muito ultimamente ao meu coração a respeito de propósitos. E Ele diz assim, que muitas mulheres, elas estão paralisadas, elas estão paradas, elas estão acomodadas no seu caminhar, no seu avançar, no seu proceder. Muitas coisas sobreveio sobre elas e as fez paralisar. E eu quero te dizer que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele diz para mim e para você que esta paralisia não vem dele. Esta paralisia não vem do céu, mas vem das coisas terrenas. Vem das coisas que este mundo oferece. Vem das adversidades, das lutas. Muitas mulheres paradas encostaram suas armas, suas capacitações e não querem avançar mais. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração. Uma palavra de cura, uma palavra que restaura, não só hoje, mas é uma palavra de prevenção também. Você que a tua vida não parou, você tem avançado, graças a Deus, mas receba também essa palavra por uma prevenção, porque futuramente nós vamos precisar. E a palavra de Deus, ela nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. É nos teus momentos mais difíceis que você deve acessar as memórias das palavras que Deus te falou. Não importa o tempo. Se é 5 anos atrás, 10 anos atrás, não importa. O que importa é que você deve seguir agarrada na palavra de Deus, nas promessas do Deus vivo.
Então, a primeira coisa que nos impede de avançar, de crescer, de continuar no nosso propósito de vida, aleluia, como eu já falei, seja na nossa família, seja no ministério, tudo que está impedindo pode vir de duas fontes que nós vamos falar. Tem muitas coisas que nos impedem aqui nesse texto, ele nos dá muitas coisas que nos impedem, mas duas me chamaram muito a atenção e Deus falou comigo através dela, que é uma visão religiosa. A religiosidade, a visão religiosa faz muitas de nós paralisar, ficar nesse estado de paralisia e não crescer e não avançar. Observe no versículo 10 que Jesus ele oferece à mulher água viva. Ou seja, ele revela-se a ela. Em outras palavras, é como se Jesus ele dissesse: eu sou a fórmula da vida. Me disponha o cântaro da tua vida e eu encherei, habitarei na tua vida e nunca mais terás sede. Aleluia. Esta palavra para nós, nos nossos dias, é um gemido inexprimível do Espírito Santo de Deus. Ele diz: se tu soubesse, aleluia, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Glórias a Deus. Então, essa primeira lição, nesse primeiro momento que nós aprendemos essa lição, que Jesus ele pede que a mulher disponha o seu vaso para ele, o vaso da sua vida, que estava vazio, e ela estava ali para pegar água em um poço físico, mas a fonte da água viva, da vida eterna, estava ali para encher a sua vida. Mas ela não conseguia enxergar, porque ela tinha uma visão religiosa. Quando nós avançamos essa leitura, nós vamos ver que mais na frente Jesus ele explica para ela como ela deveria orar, como ela deveria adorar e aonde ela deveria adorar. Mas nós vamos nos deter aqui nesse ponto. Então, quando Jesus ele ofereceu água viva a ela, ela questionou. No versículo 11, ela disse, não com essas palavras, mas ela disse assim: mas eu não vejo vasilha nas tuas mãos. Como é que tu vai tirar água? Onde é que tu tens água? Não tem nenhuma vasilha, nem um balde, algo que tu possa tirar água, e o poço é fundo. Ela expressou isso, ela questionou, ela perguntou. Aleluia. Esta mulher estava acostumada com o seu estilo de vida religioso. A sua mente estava conformada com as coisas desse mundo, conformada com o viver natural. E ela estava com o sobrenatural na sua frente, mas ela não conseguia discernir. Muitas vezes, quando a nossa mente está conformada com as coisas deste mundo, o extraordinário de Deus para na nossa frente, nós não conseguimos enxergar porque nós estamos com uma venda religiosa. Nós estamos com a nossa mente acostumada na religiosidade. E a gente não abre o coração para Jesus Cristo, aleluia, revelar-se mais profundamente a nós. Louvado seja o nome do Senhor. A visão religiosa não deixava essa mulher perceber que estava vazia. E esta mulher, quando ela se encontra dessa forma, ela acha que todo mundo tem que carregar algo aparente para demonstrar que tem. Aleluia. Naturalmente funciona assim. É uma lei natural. Mas espiritualmente não funciona dessa forma. Espiritualmente é diferente. Jesus dispõe o conteúdo e ele espera que nós disponibilizamos o nosso vaso para ele encher com o seu conteúdo glorioso. Aleluia. Ele espera que a gente disponha o nosso vaso para ele, para que ele encha da fórmula preciosa que se apresenta para nós como água, como azeite, como pão. Aleluia. Ele é o pão da vida. Ele é o azeite que não pode faltar na nossa vasilha.
Então tenha uma visão espiritual. Aleluia, Jesus. Que primeiro o Senhor, Ele nos apresenta as coisas espirituais. E nós dispomos a vasilha para Ele, para que Ele encha. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Em 1 Reis 4, 3 e 4, nós vamos ver a história de uma mulher que foi pedir ajuda ao profeta. O seu esposo havia morrido, ela não tinha com que pagar suas dívidas, e os credores estavam à sua porta, cobrando, estavam a ponto de levar seus filhos. E aí ela recebeu do profeta uma seguinte ordem: vai, pega vasilhas emprestadas. Ela disse que ela tinha um pouquinho de azeite. E ele disse: vai, pega vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a tua porta e deita o azeite sobre as vasilhas. Quem sabe o vaso que tinha um pouquinho de azeite era desse tamanho. E ela pediu vasos emprestados, vasilhas, e não pouca, muitas vasilhas. E aquele pequeno vaso de azeite foi deitado sobre as vasilhas. Ou seja, Deus primeiro dispõe, em primeiro lugar, Deus dispõe o seu conteúdo para que nós disponibilizamos as vasilhas para Ele encher. E nunca mais a gente venha a sentir falta de coisa alguma. A gente venha a sentir sede. Sede de quê? Não é da água natural, mas das coisas espirituais, das coisas do céu, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que são as coisas verdadeiras, que não são coisas passageiras, são coisas eternas. Aleluia, que nós precisamos para continuar vivendo o propósito que Deus nos entregou. Então aquela mulher, ela era um recipiente vazio, preocupada muito com as coisas externas, com as coisas desse mundo. Sua preocupação externa denunciava sua deficiência interna. Glórias a Deus. Quem sabe é a preocupação de muitas mulheres no dia de hoje. Quem sabe é a visão de muitas mulheres, muito preocupada com aquilo que se vê, com aquilo que se toca, com aquilo que ela pode tocar, ela pode perceber com a visão natural. Mas o principal vazio não está aqui fora, está dentro da alma, dentro do coração. E Jesus, Ele tem conteúdo para encher o teu vaso. Em nome de Jesus, receba para a glória de Deus. A segunda coisa que impede a mulher de Deus de avançar no seu propósito, a visão do poço fundo. Versículo 12, né? Ainda no versículo 11, a mulher, ela diz para Jesus: tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água? És maior tu do que Jacó? A visão do poço fundo. E eu chamo essa história, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, de a síndrome do cântaro vazio e a visão do poço fundo, que são visões religiosas. O que é a visão do poço fundo? É uma pessoa muito profunda nas coisas externas, nas coisas deste mundo, nas coisas carnais, mas rasa nas coisas espirituais, nas revelações da palavra de Deus. Se atém muitas vezes na letra e não mergulha mais profundo. Deus quer nos revelar a sua glória, para que a gente saia deste poço religioso, para que a gente tire esse poço religioso de dentro de nós. Aleluia! E seja preenchido com a presença de Deus. Essa pessoa, ela não percebe que o vazio mais profundo está dentro dela mesma, porque a religiosidade não deixa. O Senhor quer te tirar dessa profundidade das coisas carnais e nos dar profundeza nas coisas espirituais, profundeza na sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse: és tu maior do que Jacó, nosso pai? O que é isso? Ela via a fama dos homens, conhecia a fama de Jacó, mas não entendia a grandeza extraordinária de Deus.
e ele estava bem ali parado na frente dela. Sabe, mulher que me ouve, muitas vezes você ora, você pede e Deus envia-te socorro. Coloca o socorro na tua frente, mas a tua visão religiosa não deixa você enxergar. Que o Senhor venha trabalhar a nossa visão, para que a gente não venha tropeçar e ficar parada, paralisada nas coisas que não agradam ao Senhor, que não nos deixa perceber aquilo que Ele quer nos entregar, aquilo que Ele quer nos revelar. A visão do poço fundo nos faz fazer coisas difíceis e nós não conseguimos entender a simplicidade de Deus. Essa visão religiosa faz muitas mulheres, faz muitas de nós ficar paralisada, querendo fazer coisas difíceis, querendo lutar com a força do braço, querendo fazer aquilo que Deus não está mandando fazer. E a gente não entende que Deus é simples no seu proceder. Ele não dá fardos, mas Ele tira fardos. Ele diz na sua palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração, aleluia. Muitos ensinamentos errôneos nos colocam em prisões, nos coloca fardo na nossa costa. Mas o Senhor Jesus, aleluia, Ele veio para tirar-nos desses fardos, para que a gente caminhe com o nosso propósito, aleluia, levemente. Também tem uma mensagem, que depois eu vou gravar um vídeo sobre ela, sobre meu propósito é minha armadura. Nós já nascemos com armaduras naturais, mas se nós não nos revestimos das armaduras de Deus, as armaduras sobrenaturais, a armadura de Deus, é no singular, não é? A armadura de Deus, nós não conseguimos avançar. Então se despoje hoje das tuas armas naturais, para se revestir em Deus da sua armadura sobrenatural. Glórias a Deus. Seja livre da síndrome do cântaro vazio e a visão do poço fundo. Romanos 12:2 diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus quer nos dar novo entendimento, entendimento espiritual, sabedoria espiritual, prudência do céu, para que a gente não venha se paralisar no meio do caminho, no meio da estrada, mas que a gente continue avançando, crescendo para a glória a Deus. Seja onde o Senhor te chamou para frutificar, na tua casa, que é o nosso primeiro ministério, nós precisamos, na tua igreja, no teu trabalho, na faculdade, aonde o Senhor te colocar para frutificar. Frutifique para a glória dele. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai eterno, eu oro neste momento pela minha vida, pelas mulheres que estão me ouvindo, pelos jovens, pelas jovens, aleluia, por todas as vidas que estão aí do outro lado. Que o Senhor venha, meu Pai, aprofundá-los nesta palavra e libertá-los daquilo que os paralisa, daquilo que as paralisa. Pai, livra, guarda, protege, dá nova visão, nova unção, para que nós possamos continuar crescendo e avançando, até que Cristo venha buscar a sua igreja. Amém.